Quem foi Martinho Lutero e por que ele retirou 7 livros da Bíblia? Acompanhe até o final deste vídeo, porque a história vai te surpreender. A Reforma Protestante, liderada por Martinho Lutero, foi um movimento que surgiu no cristianismo durante o século XV. A ação mais marcante foi a publicação das 95 teses, que rapidamente se espalharam por toda a Europa, originando o movimento reformista dentro do cristianismo. A partir dessa revolução, nasceu o protestantismo. Mas por que Lutero decidiu eliminar 7 livros da Bíblia após o início do movimento protestante? Essa é a pergunta que exploraremos neste vídeo. Vamos compreender as razões por trás dessa decisão de alterar o cânon bíblico. Antes de analisarmos os motivos, é importante saber quais foram os 7 livros que Lutero retirou da Bíblia. A versão protestante exclui os livros deuterocanônicos do Antigo Testamento, que são Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, Sirácida e Baruque. A história aponta que foi o próprio Lutero quem decidiu remover esses livros das Escrituras. Segundo teólogos e estudiosos do tema, o principal motivo para essa ação foi que, supostamente, esses livros apresentavam contradições em relação a outros textos bíblicos. A Bíblia protestante, tal como a conhecemos hoje, foi moldada no século XV com o surgimento do protestantismo e a exclusão desses livros, que Lutero acreditava não terem sido inspirados por Deus. Porém, quais seriam as contradições que esses textos apresentavam? Esses livros realmente não foram inspirados por Deus. Os críticos de Lutero o acusam de ter mutilado as Sagradas Escrituras, enquanto seus defensores afirmam que ele agiu corretamente, pois esses livros, segundo eles, não estavam em harmonia com a doutrina bíblica. Para entender as motivações de Lutero, é essencial examinar como esses livros chegaram ao cânon da Bíblia. Lutero argumentava que os 7 livros adicionais, incluídos na Bíblia Católica, não eram inspirados divinamente. Ele acreditava que esses textos haviam sido originalmente escritos em grego e não em hebraico, idioma que Lutero considerava a língua divina de inspiração. Por essa razão, a Bíblia Católica possui 73 livros, enquanto a versão protestante, após a intervenção de Lutero, ficou com 66, excluindo os deuterocanônicos. Lutero não reconhecia esses textos como parte do cânon, defendendo que não haviam sido escritos no idioma sagrado. A questão é: Martinho Lutero agiu corretamente ao eliminar esses livros? Ou foi a Igreja Católica que acrescentou textos que não deveriam estar na Bíblia? A decisão de Lutero permanece sendo objeto de debate até hoje. Muitos críticos argumentam que os fundamentos apresentados por ele, como as supostas contradições e a questão do idioma, são frágeis. Além disso, alguns estudiosos sugerem que a verdadeira razão por trás da exclusão desses livros foi a presença de passagens que apoiavam doutrinas católicas, como o valor das boas obras, a existência do purgatório e a intercessão dos santos. Segundo esses teólogos, Lutero criou uma nova religião e, com ela, uma nova versão da Bíblia. Lutero acreditava que a salvação não se dava por meio de boas obras, mas era um presente de Deus concedido apenas pela graça, por meio da fé em Jesus. Esse pensamento confrontava diretamente a autoridade papal e o sistema sacerdotal da Igreja Católica Romana, já que Lutero sustentava que a Bíblia era a única fonte de revelação divina e que todos os cristãos batizados faziam parte de um sacerdócio santo. Martinho Lutero, o revolucionário que transformou a fé e a sociedade, outro dos grandes feitos de Martinho Lutero foi a tradução da Bíblia para o alemão, tornando-a acessível ao público geral e desencadeando uma revolução cultural na Alemanha. Essa tradução não só favoreceu o desenvolvimento de um idioma alemão padrão, mas também influenciou a renomada Bíblia do rei Jaime, King James, em inglês.
Lutero também introduziu o conceito de permitir o casamento de ministros protestantes, estabelecendo um modelo de matrimônio clerical que marcou um avanço significativo na prática religiosa de sua época. Martinho Lutero, figura central da Reforma Protestante, nasceu em 10 de novembro de 1483, em Eisleben, Alemanha, no seio de uma família de classe média. Seu pai, um minerador, conseguiu ascender ao cargo de conselheiro da cidade. Lutero cresceu em um ambiente religioso austero, marcado por histórias de demônios, bruxas e superstições que moldaram profundamente sua infância. Aos 16 anos, ingressou na Universidade de Erfurt, onde estudou artes, filosofia e direito, destacando-se como um estudante brilhante. Contudo, em 1505, abandonou a carreira jurídica para se juntar ao mosteiro agostiniano. Em 1507, foi ordenado sacerdote e continuou seus estudos na Universidade de Wittenberg. Em 1511, durante uma visita a Roma, ficou profundamente abalado com a frivolidade e corrupção da Cúria Romana. Em 1512, obteve o doutorado em teologia e foi eleito cônego do convento de Augustiner Kloster. Nos anos seguintes, dedicou-se ao ensino teológico e à sua prática pastoral, desenvolvendo sua doutrina sobre a justificação pela fé. No início do século XVI, a Alemanha estava dividida em múltiplos principados que compunham o Sacro Império Romano Germânico. Embora esses principados reconhecessem o imperador, seu poder era majoritariamente simbólico e os assuntos mais amplos eram debatidos na Dieta Imperial, um conselho formado pelos príncipes. A relação entre os príncipes alemães e a Igreja Católica tornava-se cada vez mais tensa, especialmente devido aos altos tributos enviados a Roma. Nesse contexto, alguns soberanos começaram a buscar alternativas, como a criação de uma Igreja Nacional Reformada. Em 1517, Lutero ainda não havia definido completamente sua teologia, mas já lecionava na Universidade de Wittenberg, fundada por seu amigo, o príncipe Frederico da Saxônia. Iniciou a venda de indulgências, algo que Lutero considerou um abuso. Em 31 de outubro de 1517, Lutero redigiu e pregou suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Essas teses, que denunciavam a venda de indulgências, ganharam rapidamente o apoio da população e de muitos príncipes alemães, que já estavam em conflito com Roma e o imperador. O sucesso das teses levou Lutero a enviar um documento ao Papa, afirmando que as indulgências não foram instituídas por Cristo. No entanto, o Papa ordenou que Lutero se retratasse, mas ele se recusou, contando com o apoio do príncipe Frederico da Saxônia. Esse confronto marcou o início de uma campanha aberta contra a autoridade de Roma. Em 1520, Lutero escreveu 3 tratados fundamentais para o luteranismo e a Reforma Protestante: a nobreza cristã da nação alemã, o cativeiro babilônico da Igreja e da liberdade cristã. Nesses escritos, Lutero desenvolveu a doutrina da justificação pela fé, também defendeu uma igreja independente e preservou alguns sacramentos do catolicismo, como o batismo, a Eucaristia e o matrimônio. Entre as reformas mais notáveis de Lutero, destacam-se a substituição do latim pelo alemão nos cultos religiosos, a permissão para que sacerdotes se casassem, o repúdio à hierarquia eclesiástica e a afirmação de que qualquer cristão poderia se comunicar diretamente com Deus. Ele também incentivou a interpretação pessoal da Bíblia. A resposta de Roma foi rápida. Em 1520, o Papa Leão X emitiu uma bula papal, dando a Lutero 60 dias para se retratar.